Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito interessante. Fique ligado e você pode também assistir a Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv ou também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu celular iOS ou Android. Assiste o Antenados ao vivo e também os programas passados do Antenados na geral. Hoje nós vamos debater um pouco sobre arrependimento e remorso. Qual é a diferença desses dois sentimentos ou reações e quais são as suas implicações? Para falar um pouco sobre isso, eu recebo ele que é missionário da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, Rafael Soares, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na geral e feliz aniversário. Muito obrigado. Eu fico particularmente muito feliz de estar aqui no meu aniversário, poder discutir temas como esse, falar acerca do reino de Deus e que possa edificar a vida dos outros, assim como estou sendo edificado estando aqui no meu aniversário. Obrigado, amigão. Eu também recebo a presença dele, que é pastor da juventude da Igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro, opção jovem, Rafael Chedi, meu amigo, também do Antenados Pergunta. Bem-vindo ao Antenados na geral. Tamo aí, tenho certeza que vai ser uma benção. Hoje tu tá perguntando muito ultimamente, agora tu vai responder um pouco, né? Faz tempo que tu responde coisa aqui, né? Bem-vindo, Rafael. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Aliança e também é professor do seminário Escola de Profetas da Igreja Maranata, pastor Henrique dos Santos. Bem-vindo, pastor Antenados. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui junto com os colegas, né? Tenho certeza que vai ser nós vamos ter uma grande contribuição aqui para aqueles que estão nos acompanhando. Bem-vindo, também recebo ele que é teólogo, conferencista e pastor do Ministério Não Estou, meu amigo Felipe Heinrich. Felipe, bem-vindo ao Antenados. Eu sou o único apresentador que fala o teu nome certo. Pois tu percebeu isso, né? Isso é um milagre, né? Acho que os anos de amizade. Desde a primeira vez, eu nunca errei, não. Primeira vez. Não, depois de ter se chamado de Felipe Heineken, Felipe Heineken, da cerveja, né? Felipe Helmas. Eu quero dizer, depois disso tudo, não, de todos uma os alegria. alimentícios e derivados do leite. Nossa, então, e de chinelos, né? Chinelo Heider. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Acho que é um tema que confunde muito a cabeça das pessoas e é muito importante elucidar à luz da Bíblia para que elas entendam a diferença e a importância do arrependimento genuíno e a volta para Cristo. Eita, obrigado. Olha, você pode participar conosco durante o Antenados. Nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir, tirar uma dúvida, uma curiosidade. E deixa eu já dar início ao nosso debate. A Bíblia coloca duas situações muito parecidas, mas com desenrolar totalmente diferente. Pedro e Judas, dois discípulos de Jesus, que traem a confiança dele de alguma maneira. Um nega 3 vezes, o outro entrega ele aos soldados, né, para ser preso. E em algum momento os dois botam a mão na consciência e de certa maneira se sentem mal. Tem algum sentimento, não sei se de arrependimento ou não. Só que um tenta voltar atrás e se torna, enfim, um grande pastor, um grande líder da igreja. O outro também volta atrás. Ele tenta voltar e fala, quero devolver. Parece ser um arrependimento, mas ele toma o caminho do suicídio, de eu não sei lidar com essa culpa, eu não quero viver mais com essa culpa, e se mata. Alguns entendem que Pedro se arrependeu e Judas teve apenas um remorso e não soube lidar com essa situação. Vocês entendem dessa maneira? Essa é um pouco da grande diferença de arrependimento e remorso. Arrependimento é dar a volta por cima, remorso é você tentar, não sabe lidar com o sentimento de culpa, porque os dois sentiram culpa. Os dois sentiram culpa, Judas sentiu culpa e teve remorso porque ele foi exposto. Quando você é exposto a algo ilícito, algo errado, que é no conceito moral, social, religioso, seja lá o que for, ele foi exposto publicamente, ele foi envergonhado publicamente, ele teve remorso daquela atitude que ele fez. Já Pedro não. O que aconteceu com Pedro? Jesus já havia previsto para ele e o arrependimento foi dele, com ele mesmo. Ele viu aquilo. Ele sentiu-se arrependido pelo mal que ele cometeu a Cristo. Entendeu? Então, a diferença principal nesses dois cenários seriam essas diferenças que a gente pode tirar como base comparativa, né? Judas, ele foi exposto e se arrependeu por estar exposto publicamente ao mal que ele fez. Ele pode ter se arrependido? Acredito verdadeiramente que não, porque a pessoa que sofreu remorso pode até vir a se arrepender. Aí teria mudança de conduta, mudança no coração e realmente ele produziu fruto de arrependimento, que hoje parece ser uma raridade esse fruto, né? O que vocês acham um pouco sobre isso? E até colaborando com isso, parece um pouco também que o arrependimento é o perdão a si próprio. É muito difícil as pessoas se perdoarem, tipo, sou culpado, mas... E depois eu vou pegar aqui alguns exemplos que tem a ver um pouco com isso, de caso de infidelidade, onde um perdoou, mas a pessoa que cometeu não se perdoa, sempre se sente culpada, sempre quer se sentir mal ou tenta agradar mais a esposa nesse caso. Mas antes da gente chegar lá,
como vocês veem a diferença do remorso, do arrependimento, e se talvez o caso de Pedro e Judas é, enfim, uma boa maneira de ilustrar? Eu acho que a gente conversar sobre remorso e arrependimento é uma coisa diferente da relação Pedro e Judas. Porque, por exemplo, se você for fazer uma análise exegética da coisa, você percebe uma grande confusão entre os exegetas, na relação, na compreensão sobre Pedro, sobre Judas, por exemplo. É verdade, ele foi exposto ao ridículo moralmente, mas Pedro, ele também confessou seu erro diante da mãe. Isso também, de uma certa forma, é uma exposição. As pessoas sabiam que ele tinha errado daquela forma, sendo que Pedro era um líder, né? E Judas era o tesoureiro. Mas, assim, por exemplo, William Barclay, ele defende, que é um grande exegeta, reconhecido no mundo inteiro, ele diz o seguinte sobre a condição de Judas e Pedro, quando ele faz uma comparação, fazendo uma análise de João capítulo 13, ali no final da ceia, né? Ele diz o seguinte, que o que poderia ser definitivo nessa comparação é que Judas, ele teria arquitetado a ação dele. Ele, desde o início, estava pensando em como fazer. E Pedro teria sido algo impulsivo. Pode ser também. Aí vem um outro exegeta e diz o seguinte, olha só que interessante, agora só não lembro do nome dele, mas... Bota André, que tá... tá bom. Ele diz o seguinte, acho muito interessante isso, ele fala que no Novo Testamento, quando no Novo Testamento acontece de fazer uma referência de uma ação demoníaca dentro de uma pessoa, a partir de uma pessoa, uma ação demoníaca, isso não quer dizer que aquela pessoa teria responsabilidade com suas atitudes. Então, seria uma ação demoníaca na pessoa. Lembrando que, por mais que seja um texto no grego, é o pensamento hebraico ali, né? Pensamento judeu. Não estou falando de João, estou falando dos outros evangelhos. Aí pode pensar assim, então Judas não teria culpa. Não, mas o que esse exegeta quer dizer é o seguinte, a atitude de Judas, ele errou, e o seu arrependimento, ele afetou mentalmente ele, e ele teria, por conta dessa afetação, se suicidado, que é o que acontece com a maioria dos suicídios, quando a pessoa é afetada mentalmente e é psicossomático essa culpa, e aí a pessoa vai a esse extremo. Não estou dizendo que eu defendo nenhuma dessas ideias. Se tivesse um grande amigo nosso aqui, o Michel calvinista, ia falar, não, ele nasceu para isso. Exatamente. Como diz, foi predestinado a isso. Deus fez ele para aquilo. Como diz Romanos. Pedra de tropeço para o qual foi posta. Era isso que eu ia sugerir. Né? Mas, exemplo claro de... Concordando e discordando. Exemplo claro, para mim, de arrependimento, não é Pedro. Eu fico mais com Davi. Porque Davi, o pecado dele foi colocado exposto, e aí ele tomou a atitude de buscar o Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de se consagrar e de retornar. Pedro não chegou a ter essa oportunidade, Jesus foi até ele. Então, quando Pedro nega Jesus, e a gente está falando de duas traições, de Judas e Pedro, para mim, totalmente diferentes. Judas, ele não tinha uma grande expressão entre os 12. Pedro já tinha. Pedro era aquele que caminhava lado a lado com Jesus. Você vê sempre com Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, eram os três mais próximos. No barquinho. No barquinho, no Mar da Galileia. Eu entendo que Pedro, Tiago e João, qualquer um dos três que traíssem Jesus, o peso ia ser muito maior e muito mais dolorido, porque eles caminhavam lado a lado, do que Judas ou Bartolomeu, que estava entre os 12, mas não eram tão próximos. Pedro nega. A traição dele, para mim, é até pior do que a de Judas, porque ele era amigo. Mas ele foge também, da mesma forma, como Judas fugiu. Ao contrário, Deus que conhece o coração, Jesus foi até ele. Então a gente não sabe se Jesus não fosse, como seria o processo de arrependimento dele. Não houve esse tempo. Jesus foi até ele, depois da traição, depois da morte, assim que ele ressuscitou, encontrou com os discípulos, ele foi até Pedro e fez aquela pergunta, não é porque você me traiu, ele fez aquela pergunta, você me ama? É uma pergunta impossível de ser respondida depois de uma traição. E no caso, Pedro estava sinalizando ali que ele tinha desistido, ele estava pescando. Ele voltou a pescar. Ele tinha apostatado, ele tinha fugido, ele tinha sido jogado fora, né? Ele se jogou fora, ele não se perdoou.
É a questão. Mas Davi não. O exemplo de Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Naã, ele diz, olha só, o pecado é seu. Ele reconhece. Ele não só se intimida. Ele escreve salmos sobre isso, clamando por misericórdia, falando da dor que ele sentiu do pecado. Isso é um genuíno arrependimento, no entanto, que Davi nunca mais cometeu. Porque transparente do jeito que Davi era, ele fazia questão de dizer tudo o que ele fazia. E os últimos versículos, falando antes da morte de Davi, fala que ele já estava tão velhinho que ele sentia muito frio. Então foi designado uma bela jovem para dormir com ele, para aquecer o seu corpo. E a Bíblia fala que ele não a possuiu. Ela permaneceu virgem. Para você ver que a fidelidade de Davi, mesmo a tentação, mudou a sua vida. Também tinha a idade dele, né? Porque... Não tinha Viagra na época. André, naquela época era diferente. Não, mas existe uma questão, acho que é importante, que eu queria destacar, é que a gente está tratando, a base é a questão da culpa, tá certo? Tanto do arrependimento, quanto a questão do remorso, é culpa. O básico é a culpa. Mas eu queria pensar também, né, independente de Judas, de Pedro, Davi, isso é inerente à culpa, inerente ao ser humano, das suas escolhas. E baseado nas suas escolhas, independente se ela é certa ou errada para mim ou para ele, ou para qualquer outra pessoa, por exemplo, uma mãe que cuidou e de repente o filho, ela fez o melhor, mas ela pode ter se sentido culpada porque o filho mais adiante faz opções diferentes daquela. Então, a questão desse processo, né, mental, cognitivo, de interpretação das pessoas é muito particular. E essa questão, tanto do arrependimento, quanto a questão do remorso, a própria palavra remorso, ela vem, né, etimologicamente, ela vem do sentido da pessoa permanecer se mordendo, ela permanecer se culpando, ela permanecer nesse ciclo, né, o fulano já me perdoou, mas eu ainda continuo me punindo com aquilo que, de repente, eu errei. Então, é um ciclo onde a pessoa ela pode, através de uma autopercepção, através da ação do Espírito Santo de Deus, perceber, tanto se perdoar, quanto também liberar o perdão para o outro, né? Perder o direito que ela tem, segundo ela, né, de que o outro tem que vir até ela e dizer para ela que, olha, eu fiz isso, me perdoa, mas ainda que o outro faça isso, ela ainda continua com aquele peso no coração dela. Então, hoje a gente tem, né, como foi até citado aqui a questão do suicídio, né, que já é o extremo, existem mais ou menos 40 milhões de pessoas que tentam suicídio por ano. Isso é um absurdo. É uma coisa de saúde pública, por questões que ficam sendo tratadas a cada dia em torno de 20 pessoas com tentativa de suicídio. Fora aquele que é levado para o hospital e que ali é colocado como um acidente. Né? Aqueles que não são, de fato... Ficam maquinando o suicídio. Exatamente. Também, até o momento ainda não produziu isso. Mas tudo resultado de um processo emocional, sentimental, de culpa. E às vezes a Bíblia é tão interessante, o princípio, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, mas nós vivemos numa sociedade de aparência. Vivemos numa sociedade onde as pessoas preferem demonstrar algo que é aceitável do que simplesmente apresentar aquilo que dentro dela está destruindo, está corroendo. Né? E a própria pessoa ela precisa entrar nesse processo de quê? O que a Bíblia fala, de olhar para si, olhar para o espelho e se ver, e não apenas olhar o que o outro quer ver em mim, e perceber que aquilo está me autodestruindo. É a questão da autossabotagem. Tem várias pessoas e pastores que estão se auto-sabotando, líderes que estão se auto-sabotando, simplesmente vivendo ou vendendo uma imagem que, na verdade, não é nada daquilo. Então, o remorso, o que é? Um exemplo claro que eu vejo na Bíblia é Aitofel. Aitofel era um líder que a sua palavra era a segunda palavra de Deus. Mas por causa de uma atitude, né, do próprio Davi com relação a Betseba, que era avô de Betseba, o que ele faz? Ele dá um conselho para Absalão, dizendo, deixa que eu mato Davi, me dê aí 14 mil homens, 12 mil homens, deixa que eu acabo com isso. Por quê? Porque ele tem algo dentro dele, uma amargura, ele prejudicou, ele criou algo ruim no relacionamento da minha neta, algo precioso. Então aquilo afetou tremendamente a vida daquele homem, que era um homem segundo o conselho de Deus, e mesmo sendo um líder, diz a Bíblia que ele vai, arruma sua casa, e porque não conseguiu concretizar aquilo que estava no coração dele, que era tirar a vida de Davi,
E o que ele fez? Foi lá e também praticou o suicídio. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero entender, se a gente pudesse debater um pouco, o que faz. E aí são estágios. Os dois, se a gente fala de arrependimento e remorso, todos a gente fala da base da culpa. O que torna, quais são as ações que torna-se uma pessoa culpada para ela se arrepender e dar a volta por cima, ou leva uma culpa para um remorso? É o perdão somente? Perdão de quem? Da pessoa contra quem eu cometi algo, ou perdão próprio? Vamos falar um pouco sobre o que torna a culpa, remorso ou arrependimento. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não, Renato volta já já. Eu quero mais.